Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e também espero que tenham feito uma excelente passagem de ano. Que 2024 seja para você e para sua família um ano de muitas conquistas e, claro, especialmente aqui na Bolsa de Valores, que seja um ano também que você consiga muitos rendimentos, muitos dividendos e, claro, uma valorização expressiva dentro da sua carteira. Então, antes da gente efetivamente tratar aqui do tema do vídeo, eu quero apenas agradecer mais uma vez por vocês estarem comigo aqui neste ano e, claro, eu quero bater muitas metas no ano de 2024. Quero alcançar a meta de 10 mil inscritos aqui no canal, então conto mais uma vez aqui com vocês para sempre compartilharem aqui o conteúdo. Para a gente falar exatamente aqui do tema do vídeo, eu vou trazer para vocês algumas perspectivas dos fundos imobiliários para 2024. Eu quero olhar para vocês exatamente a questão do que pode impactar o seu ganho ou efetivamente a sua perda nesse segmento, nesse tipo de veículo financeiro que nós temos dentro da Bolsa de Valores. Claro, eu não vou te trazer só isso, eu vou trazer também aos fundos imobiliários que mais renderam em 2023. E claro, eu vou trazer aqueles que pior performaram também em 2023, para que a gente consiga extrair de alguns certas lições e olhar para outros com alguma ideia do porquê que houve tanto ganho naquele tipo de fundo, por que você conseguiu uma valorização expressiva em alguns. Então, se você quer saber a lista, se você quer saber quais os impactos que nós teremos para 2024, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para a tela, essa reportagem é do Infomoney e eu acho extremamente interessante o que eles trouxeram aqui. O que esperar para 2024? Bem, aqui eles já colocaram algumas tendências de valorização da carteira, eles colocam aqui um pouco até dessa Áurea Fivest, enfim, eu não vou fazer uma propaganda aqui de ninguém, mas eu achei interessante que eles disseram, não tenho dúvida de que vamos assistir uma recuperação de forma generalizada em todos os segmentos. Aqui eu já quero deixar um pequeno parênteses. Claro, eu ainda vou ler o resto aqui com vocês para a gente olhar ponto por ponto, mas eu gostaria de fazer algumas indicações. Primeira indicação que eu acho que é muito importante você compreender. Ele diz que vai haver uma recuperação generalizada e vai acontecer em todos os segmentos. Quando eu olho para uma frase como essa, eu fico pensando, tá bom, será que o segmento de lajes corporativas vai ser realmente afetado positivamente? E me pergunto também, será que é os fundos que estão alavancados abaixo do seu preço sobre valor patrimonial? Será que esses fundos vão conseguir emitir para reduzir aquela alavancagem? Como é que será que vai ser essa dinâmica? Aqui eles não trazem isso para a gente, mas eu achei interessante colocar aqui alguma pimentinha para que a gente não leia uma determinada frase e saia comprando qualquer coisa porque simplesmente dizem que vai valorizar. Não é assim. Existem outras tantas questões que são importantes de você compreender. Mas vamos seguir um pouco aqui. A atenção do investidor deverá estar sempre voltada aos fatores macroeconômicos. Gente, que fatores macroeconômicos estamos falando? Estamos falando especialmente aqui de juros, não só brasileiro, mas também americano. André, mas o que tem a ver os juros americanos com os juros brasileiros? Interessante sua pergunta. Por quê? Quando você compra, por exemplo, o seu iPhone que vem da Apple, o seu Motorola, ou quando você compra uma determinada mercadoria que tem ali seus componentes, você acredita que boa parte deles tem componentes que são dolarizados? Você compreende também que boa parte deles, por mais que você possa ter a produção interna, mas muitos deles vêm de fora, de fábricas que não estão aqui no Brasil, você tem o custo do frete, você tem todo o translado para cá, que é feito em dólar. Se você tem um dólar que fica consequentemente mais caro por juros mais altos, você tem um impacto no produto final, e esse impacto no produto final também impacta dentro aqui do Brasil. E claro, os juros brasileiros, por mais que eles estejam hoje indo na contramão do, vamos dizer assim, do mundo praticamente, porque ao tempo que nós estamos diminuindo juros, muitos mercados estão subindo e outros estão ali mantendo seus juros altos, como é o caso do americano. Eu particularmente tenho uma visão não tão otimista para os juros de 2024, eu particularmente não enxergo que nós teremos um juros abaixo de 10% em 2024. 2025 é muito mais provável que a gente chegue ali na casa dos seus 9, 8,25 eu ainda acredito, mas isso para 2025. 2024 não é meu cenário base, mas tudo bem. Vamos lá. Que sempre impactam o mercado, esses fatores macroeconômicos, como eu comentei, dos juros, tá bom? Ele cita principalmente o equilíbrio das contas públicas. E aqui nós estamos falando especialmente dos gastos que o governo está tendo e aquela ideia de você ter um déficit ou um superávit nas suas contas, nas contas públicas. Isso é importante porque nós temos hoje uma agenda política muito importante no sentido de equalizar as contas.
Eu, particularmente, não sou tão adepto de alguns movimentos que o governo tem feito no sentido de reaver alguns ministérios que até então foram extintos no governo anterior, mas é uma política muito própria do governo que nós temos hoje. E claro, não vou entrar exatamente em quem é o governante, eu quero mais que vocês olhem para o fato político que é o inchaço da máquina pública por criação de vários ministérios ali, ou pelo reaparecimento de alguns ministérios que foram extintos, tá bom? Ó, ele fala um pouco aqui da nossa taxa básica de juros, né, a Selic, que isso é um ponto importante, e ele coloca aqui que o ciclo de corte do indicador, que caiu de 13,75 para 11,75, foi muito interessante, porque desde então nós estamos percebendo um aumento expressivo, não só na cotação nos ativos de fundos imobiliários, mas especialmente também nos de ações, tá bom? E olha só o que ele coloca aqui, terminando tudo isso aqui. Além da queda de juros, a entrada de mais investidores institucionais pode beneficiar o mercado. Aqui eu particularmente também não sou tão otimista quanto é a reportagem. Por quê? Quando você abre uma lâmina de quantos investidores pessoa física e quantos investidores pessoa jurídica ou institucionais você tem dentro do segmento de fundos imobiliários, você percebe que é majoritariamente de pessoas físicas. Então, a entrada de um institucional, a entrada de um fundo, por exemplo, não me parece ser o cenário mais clássico aqui do que nós podemos esperar da movimentação do mercado externo em relação aos ativos do Brasil. Me parece que é muito mais óbvio empresas lá de fora, fundos lá de fora e até mesmo fundos e pessoas jurídicas colocarem seus ativos mais em ações do que efetivamente em fundos imobiliários. Então, não sei o quanto que eu estou de acordo com essa parte aqui, mas claro, eu não estou querendo acertar, não estou querendo criticar, não estou querendo fazer nada disso. Eu quero apenas colocar uma pimentinha, porque eu acho que é muito importante você compreender tudo isso, tá bom? Bem, depois que você soube basicamente quais os principais indicadores que nós temos para 2024, basicamente aqui nós temos juros e nós temos um cenário quase que de uma narrativa de que pessoas jurídicas ou fundos entrarão, né, no segmento aqui de fundos imobiliários. Como eu comentei, eu acho sim realmente que pessoa física vai entrar com mais força na medida em que você perder aquele 1% ao mês da renda fixa que você conseguiu pré-fixar lá atrás, mas eu enxergo que o institucional não está olhando com tanta força ainda aqui para os fundos imobiliários, tá bom? Indo aqui para a segunda parte do vídeo, para a última parte, que seriam os segmentos e depois os fundos que mais valorizaram. Aqui eles colocam, ó, qual foi a lista dos fundos que mais valorizaram? E eles colocam aqui para a gente e podemos ver de forma clássica. O primeiro deles é o hotel. Bem, eu não preciso dizer, você que talvez conheça aqui fundos imobiliários já sabe, mas eu vou deixar ali para baixo para a gente poder ver, tá? Uma variação de 110,7% nesse tempo todo. Em shoppings nós temos 5 aqui que compõem basicamente o IFIX, tá? E basicamente nós tivemos uma valorização média de 30%, bastante interessante. De agências temos apenas uma, tá bom? 28, quase 29%. FOFs nós temos bastante, aqui é curioso, né? Como basicamente FOFs, atrás aqui dos títulos e valores imobiliários, são aqueles que mais têm representatividade dentro do nosso IFIX. Olha só que dado interessante para você. Bem, quando você olha para o segmento aqui de logística e de títulos e valores imobiliários, você percebe uma coisa que é uma narrativa extremamente ruim que nós temos dentro do nosso mercado. As pessoas, elas me diziam lá atrás, quando eu comecei a investir, André, você precisa investir em fundo de papel, que basicamente são os fundos de títulos e valores imobiliários. E eu falava, não, fundo de logística, os de tijolo me parecem ser mais defensivos. E efetivamente minha tese se mostrou correta. E eu estou mostrando agora com dados, não é simplesmente aquilo que o André fez. Mas olha só, quando você pega títulos e valores imobiliários, rendeu no ano de 2023 11,9. E aqui de logística 13,41. Mostrando mais uma vez a resiliência desse setor. E claro, você pode ver também a questão dos híbridos, você pode ver desenvolvimento, rendeu bem. Multiestratégia, surpreendentemente para mim também, rendeu bem. Renda urbana muito interessante. Eu posso falar aqui de TRXF, HGRU, tem outros tantos aqui que eu poderia mencionar, mas esses dois seriam os principais, para mim, os melhores que nós temos nesse segmento, tá bom? Desenvolvimento, basicamente, nós temos o MFII e temos o TIGAR, que são os bons fundos que nós temos aqui na Bolsa. O agro me surpreendeu e, infelizmente, negativamente, uma rentabilidade negativa, gente, de quase 14%. Claro, você tem que ver quais estão aqui dentro do indicador, mas é interessante você saber e ver se o seu fundo está contemplado entre esses
infelizes fundos imobiliários que desvalorizaram no ano de 2023. Indo então para as maiores altas, você pode conferir aqui comigo que estamos falando, portanto, de HTMX, o TEP11, que foi um fundo que basicamente surpreendeu muita gente, porque não era um fundo que eu particularmente acreditava muito nessa alta toda, uma laje corporativa, interessante. Ó, CAFOF é um FOF interessante, uma valorização de quase 39%, RBVA, que é de renda urbana, aqui seus 38%, e o Bresco Logística é um fundo extremamente de qualidade, com 37% de valorização. E claro, se você está na lista de cima, parabéns, você fez uma excelente alocação de capital em 2023. Agora, infelizmente, se você estiver aqui embaixo, você não fez uma ótima alocação de capital e não tem problema, a gente pode extrair alguns conceitos interessantes daqui. Se você for pegar, praticamente todos esses aqui são fundos que investem em valores imobiliários. O Tord, ele investe especialmente ali num CRI que é do GPK e deu um baita de um problema aqui, então nós temos nesses fundos aqui um baita de um problema. Infelizmente, este último aqui, eu sou um dos tantos, vamos dizer assim, sorteados para ter um fundo ruim dentro da carteira. Por quê? Quando eu olhei para esta lista aqui e eu me vi aqui embaixo com um dos fundos que mais desvalorizou em 2023, eu fiquei pensando, poxa, como que eu vou chegar e falar para o pessoal do canal que eu escolhi um fundo ruim? Como que eu vou explicar para as pessoas que eu não fiz uma análise tão profunda quanto eu imaginei? E na verdade não é nada disso. O que acontece? Eu analisei o fundo de forma correta. Eu percebi que ele tinha uma alavancagem muito grande. Eu percebi que ele precisaria de uma janela muito interessante para conseguir fazer boas emissões. Essa janela não estava muito clara, só que aí o que acontece? Entrou uma empresa chamada Oaktree, que é do Howard Marks, um baita do investidor. E aí eu pensei, maravilha, esse fundo está salvo. Eu teria o Howard Marks do meu lado, o fundo dele aqui do meu lado, para resguardar alguns pagamentos, algumas alavancagens que eu teria que fazer frente nos próximos anos. E na verdade isso não aconteceu. Na verdade, eu comecei a enxergar que esse fundo, na verdade o Oaktree, estava muito mais interessado em tirar os bons ativos do BLMG do que efetivamente auxiliar no crescimento do fundo. Infelizmente, a minha análise ela foi problematizada com um fato posterior. E imaginando que essa recuperação poderia acontecer, eu não fiz a remoção desse fundo da minha carteira. Ele ainda me traz um rendimento razoável, não é o melhor que ele poderia ser, mas eu particularmente quero enxergar o quanto que esse fundo ele vai ter para o futuro. E, na verdade, esse daqui é um dos poucos fundos na minha carteira que está com uma rentabilidade tão negativa, 37%. Eu tenho alguns outros que estão rendendo 13, 14%, isso só em valorização, e outros que estão com uma rentabilidade praticamente neutra, porque caíram ali os seus 8, 9% e me deram no ano praticamente esse mesmo valor de rendimentos. Então ficou no 0 a 0. O que eu quero te mostrar no final das contas é que quando você fizer uma escolha dentro da sua carteira, seja em ações ou fundos imobiliários, você precisa se cercar de algumas certezas. Certezas essas que eu digo de você compreender quais são os benefícios daquele fundo, quais são as vantagens competitivas dele, como um galpão bem localizado, um padrão construtivo bom, uma gestora interessante, um gestor alinhado com os cotistas, e você precisa ver quais são as fraquezas ou pontos que poderiam chamar a atenção. Por exemplo, uma alavancagem, uma gestão que não é tão clara no seu relatório e outros tantos problemas que você pode sim enxergar no seu fundo, como, por exemplo, você ter uma concentração muito grande num determinado inquilino ou num determinado CRI, num determinado CRA. Pontos esses que eu acho que são extremamente importantes para você levar para 2024 e fazer boas escolhas de fundos imobiliários e também de outros ativos que você vem colocar na sua carteira. E claro, mais uma vez quero agradecer por 2023 todos estarem aqui comigo e agradecer também por continuarem aqui comigo em 2024. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.